Boa tarde. A gente está fazendo um painel que fala de economia, inovação e produtividade. Até um tempo, quando a gente falava de produtividade, a gente estava falando basicamente de economia. Agora os tempos mudaram e tem outros fatores e outros atores que entram quando a gente fala em produtividade. Um deles é qualidade de vida. A gente não discutia muito isso, né? Então, um deles é qualidade de vida e agora muito também relações de trabalho que mudaram. Flávia, eu queria começar contigo porque hoje a gente está com uma discussão que ela está muito latente, que é a redução da jornada de trabalho à escala 6x1. Essa discussão, inclusive, ela, não sei se é uma coincidência ou não, está vindo à tona nesse momento, que é um momento de ano eleitoral. E a gente tem direita e esquerda, parlamentares da direita e parlamentares da esquerda, defendendo essa bandeira da redução de jornada, porque de fato, é um discurso que ele é palatável para o trabalhador. Claro, todo mundo quer trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa. Eu te pergunto, nesse momento, Brasil tem maturidade para discutir uma redução de jornada no momento em que nós estamos? Boa tarde, Renata. Em primeiro lugar, obrigado aos meus queridos amigos da família Camargo e todo o time da Esfera, Camila, João Carlos. É um grande prazer estar aqui, apesar de termos sido brindados, né, Rafa, com o tema talvez o mais espinhoso, justamente no horário que se aproxima do almoço. É um tema realmente que envolve enormes riscos em ser tratado na proximidade do calendário eleitoral. Não é à toa que, talvez, nesse nosso painel não tenha ninguém que vá pleitear votos em outubro pela dificuldade do tema. Mas a questão, quer dizer, se colocar contra o maior tempo de convívio dos pais e mães de família com as suas famílias, o menor tempo de trabalho, mantida a mesma remuneração, pode soar até desumano. O que tem que realmente se discutir é da conveniência disso estar cristalizado no texto constitucional. Num país que já tem uma constituinte, segundo eu sei, mais prolixa, mais detalhista, com 500 e tantos artigos, né? Aqui eu estava do lado do privilégio da companhia do ministro Barroso, que fala da necessidade de pontualmente os homens públicos darem um empurrão na história. O que se pergunta é a intensidade deste empurrão, porque as conquistas sociais não são frutos de canetadas pontuais ou de empurrões, são frutos de uma evolução de produtividade, de competitividade, de inovações tecnológicas. Nós estamos aí num período de 200 anos realmente disruptivo em matéria de conquistas sociais. Há 200 anos atrás, 90% da sociedade era excluída, era de miseráveis ou de analfabetos, né? Ao longo de 200 anos, houve uma inversão dessa curva. De 90% de excluídos, nós passamos para 10% de excluídos. Qual foi o milagre que aconteceu? Depois de 20 mil anos, onde esse número cruel, terrível, de 90% de excluídos permanecia inalterado. Aconteceu a inovação da disrupção do capitalismo moderno, que acrescentou ao talento humano um ingrediente mágico, que é o capital. É o capital que faz realmente, que aumenta a produtividade de forma mágica, né? A diferença entre um trabalhador no cabo da enxada e um trabalhador de uma colheitadeira moderna, claro, tem algumas horas de treinamento, de ensino, mas é fundamentalmente a quantidade de capital que se aporta a este trabalhador. Então, acho que a nossa preocupação no sentido de garantir essas conquistas, garantir que esse processo de inclusão se perpetue e chegue até aos desejáveis 100% de inclusão, é garantir que nós tenhamos um cenário hospitaleiro, receptivo ao investimento. E não é isso que tem sido criado, pelo contrário. Nós temos, segundo
muitos rankings que existem aí de atratividade, de competitividade, do Banco Mundial, do Doing Business. Nós estamos lá em posições humilhantes em termos de atratividade de investimentos. Então, a correlação que existe entre o grande fator de correlação que garante realmente conquistas sociais duradouras é a atração desses investimentos. Eu falo isso com o lugar de fala, para usar uma expressão da moda, de quem foi constituinte. Eu fui até o caçula, não sei se você sabe, já fui o caçula da Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu posso realmente me rebelar contra alguns entraves que a Constituição colocou, justamente por excesso de engessamento. Tive o privilégio de conviver, o constituinte mais brilhante de todos era o Roberto Campos. Roberto Campos, avô, não Roberto Campos Neto, que é o ex-presidente do Banco Central. E o Roberto Campos se referiu à recém-promulgada Constituição como um catálogo de aspirações, na fina ironia característica do seu senso de humor. Então, o que nós estamos colocando, do jeito que está redigido, é mais uma aspiração extremamente legítima, extremamente desejável, mas a Constituição deve abrigar não aspirações, não sonhos, deve garantir pisos mínimos. E tanto que esse piso mínimo de 44 horas não é um empecilho, que hoje a jornada de trabalho praticada no Brasil é de 38 horas. Então, eu só posso assegurar que, ao se cristalizar regras que vão da siderúrgica ao cabeleireiro, vão da loja de varejo ao supermercado, vão da indústria de capital intensivo aos serviços, a única coisa que se pode assegurar é que ela estará errada para todo esse espectro, entre setores capital intensivo, entre setores mão de obra intensivo. Então, a sabedoria suprema do livre mercado é que tem se incumbido de garantir com que essas conquistas cheguem na hora certa, no momento certo, para o setor certo, para o nível de desenvolvimento humano certo. Nesses 200 anos a que eu me referi, né, esse incremento de conquistas sociais não se deu através, me perdoem aqui os homens públicos aqui, os legisladores aqui presentes, com canetadas legislativas. Se deu pelo ganho de produtividade, pelo aumento de geração de valor, e a única forma de geração de valor é o talento individual acoplado ao capital. Então, eu não quero entrar aqui nos detalhes, com certeza o Rafa tem aí argumentos numéricos muito mais abundantes que o meu, mas, conceitualmente, essa questão da jornada de 6 por 1 seria resolvida com muito mais sabedoria, com muito mais sustentabilidade, se fosse discutido setor a setor, região a região, atividade econômica a atividade econômica. O Rafael,